Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 16 de outubro de 2024, às 20 horas e 30 minutos, estou aqui para uma pérola da graça de Deus. Graça neles. E o tema é: a graça nos mostra um caminho excelente, acima daqueles que mostram o sistema doutrinal religioso. Aos Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, eu quero falar sobre isto, sobre os resultados de quem se alimenta com leite. Os que frequentam os templos religiosos, que cumprem ritos e vivem na prática de todo esse conjunto de doutrinas aspas dentro desses lugares, doutrinas essas dadas pelos homens, eles se orgulham de suas ignorâncias espirituais. Aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, Paulo quis falar acerca disso. Paulo tentava mostrar que a graça nos mostra um caminho excelente, um caminho acima desse caminho que era ensinado nos dias de Paulo para aqueles que viviam debaixo de rudimentos, por aqueles que ainda eram crianças, meninos, que ainda não havia se tornado adulto para experimentar uma comida sólida. Então, somente os que estão presos aos fundamentos e aos rudimentos do primeiro século não entendem o que o apóstolo Paulo quis dizer ao colocar o fundamento. E por que Paulo quis ainda colocar? Porque havia rudimentos, porque a lei ainda permanecia junta à edificação naquela ocasião da igreja, quando se deu por implantação do reino de Cristo. Era ela quem prevalecia, eram os rudimentos que prevaleciam, são os preceitos dos homens que prevalecem dentro dessas sinagogas. Eu vou falar sempre disso, mesmo que me torne redundante. Quem de lá foi, quem de lá é, sabe disso. O alimento ali é com leite, são os achismos. A palavra revelada, a palavra sólida, a sã doutrina, a palavra da verdade lá não existe. Eles ignoram com suas ignorâncias espirituais, porque são carnais, véu posto sobre o rosto. Porém, olha a diferença de nós que temos o entendimento da revelação que fora dada a Paulo pelo Cristo ressuscitado, e que esta revelação nos alcançou, chegando até nós. E assim sendo, nós vamos avançando cada dia,
crescendo na graça do conhecimento de Deus. Você que já recebeu essa revelação, você nota a diferença de como você era quando lá estava e de como você é hoje, quando você é tão somente guiado pelo Espírito Santo. Você não é mais carnal, você é espiritual, tu busca viver no mundo espiritual de Deus, não voltando para as coisas desta vida, preocupado com as coisas terrenas, como se você viesse a este mundo para a prática de todas essas coisas, quando na verdade você não veio, você é espírito revestido de carne e sangue, você é espiritual. Se você for alcançado, se você for salvo na mente, você deixará de ser ignorante espiritual. Os nossos irmãos, infelizmente, são ignorantes espirituais. Eles não aceitam, porque eles vivem aprisionados dentro desse sistema doutrinal religioso. O que vale é o que os seus líderes dizem, é o que os seus líderes ensinam. São os seus preceitos, os seus achismos, porque eles os veem como profeta, como anjo da igreja, como alguém, como se fosse separado por Deus para tal obra, para tal missão. Então a graça, ela nos mostra um caminho excelente. Eu me lembro de que quando Paulo orava, porque havia um espinho, aspas, né? É uma figura para entender, por umas situações provavelmente que eles estivessem passando, e ele buscava, mas a palavra lhes veio dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. O que nos basta hoje, irmãos, é a graça, graça neles. É a graça de Deus que nos basta. A sua graça nos é suficiente. Essa graça nos mostra um caminho excelente. Nós éramos carnais. Estávamos debaixo dos rudimentos, dos preceitos dos homens. Hoje não estamos mais. Hoje somos livres. Hoje sabemos o que é a liberdade nele. Sabemos o que é a liberdade no Espírito. Não há mais peso sobre os nossos ombros. Não há mais julgos sobre nós. Não há sentimento de culpa, consciência pesada alguma sobre nós, porque fomos libertos. Sabemos o que queremos, porque quem nos dirige é tão somente o Espírito Santo. Os rudimentos e preceitos e obras ainda nos permeavam quando lá estavam, porque era muito forte tudo isso naquele meio onde não se cresce espiritualmente, porque lá há falta de entendimento em relação ao Evangelho da graça de Deus. Você tem que fazer para que possa alcançar, você tem que buscar autojustiça, ou então deixar de fazer para que possa agradar, aspas, segundo eles, a Deus, quando na verdade não é desta forma, não é assim. É por isso que não há avanço no conhecimento deles. As dúvidas pairam, as interrogações e as inquietações estão sobre eles. Eles não têm a paz que hoje nós temos. Eles não têm a tranquilidade que hoje nós temos. Porque são inexperientes na palavra da justiça. Porque ainda são crianças. E eles não avançam. Se prende sempre a mesmas coisas. Não há nada novo naqueles lugares.
Lá não tem crescimento, não tem aprimoramento, não tem uma vida espiritual. Eles não têm raízes. A revelação da graça para eles ou neles, muito menos ainda. Eles não conseguiram alcançar como nós alcançamos. Graça neles. Paulo diz que precisávamos despertar de dentre os mortos. Ele falava de morte espiritual, porque os olhos estavam fechados. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Você, com todos os seus conhecimentos teológicos, com todos os seus conhecimentos seculares, com toda a sua religiosidade, esse entendimento não veio e não virá se tão somente o Espírito Santo te dá. Só Ele que pode abrir a mente, só Ele que pode dar o entendimento, porque as mentes deles que lá estão andam atrofiadas, o véu ainda está posto sobre o rosto, eles ainda leem Moisés, eles são apegados a Moisés.